Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é que foi e que há de vir, Todo-Poderoso? Darkseid é um dos vilões mais perigosos, se não mais perigoso das histórias em quadrinhos. Ele é capaz de criar o caos, cara, no universo com as próprias mãos. E também pode trazer a extinção das realidades. As suas habilidades são bem variadas, né? Mas no geral ele possui uma inteligência um pouco mais avançada do que a dos humanos, uma super força incrível e também uma baita de uma resistência, né? E também uma imortalidade. Ele apareceu pela primeira vez lá em uma história do Superman como um vilão, cara. E desde ali ele já vem causando muitas tretas no universo da DC. O Darkseid às vezes, cara, é bastante esquecido aí nos quadrinhos ou nos vídeos, mas hoje a gente vai relembrar um pouquinho dele. Vamos falar sobre os maiores feitos do Darkseid, né, nos quadrinhos. Mas antes, nerd, comenta aqui embaixo Tirano, que eu vou tentar deixar o coraçãozinho no máximo de comentários possível e você vai estar me ajudando bastante também. E já se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. É isso aí, e agora sim, bora pro vídeo. Número 1, ele enganou o Superman. Nessa história, o Superman acaba chegando no planeta do Darkseid, né, Apokolips, e ele dá de cara com um vilão ali que era um parasita. E aí o Superman acaba caindo no poço do fogo do planeta, né? O fogo não mata o Superman, mas deixa o herói atordoado. Ele encontra um dos capangas do Darkseid, que engana o Superman, né, e faz ele atacar o vilão, mas acaba perdendo, já que o vilão estava ciente do ataque. Depois o Darkseid pegou lá o Superman, né, fez meio que uma lavagem cerebral nele, né, manipulou a mente dele, deu pra ele uma armadura e chamou ele de herói salvador. O Darkseid o convenceu de que ele próprio, né, o Darkseid, era o pai do Superman. Então agora o Superman já estava acreditando nisso. O Super, nesse momento, cara, estava como um soldado de Apokolips, né, a comando ali do Darkseid. E depois de um tempo, o último filho de Krypton teve as suas memórias restauradas graças às caixas maternas. Porém, o Superman, cara, já tinha feito coisas horríveis sob a influência do Darkseid, como por exemplo, matou alguns dos novos deuses e também algumas raças alienígenas. Foi realmente uma forma bem cruel, cara, de manipular o Superman. Número 2, escravizou toda a humanidade. A gente sabe que o maior objetivo do Darkseid é comandar tudo, cara, todo o universo, todos os planetas e todos os seres. E, obviamente, fazer isso sem que alguém fale pra ele que isso é errado. Tá zoando. Então, nerds, ele utiliza a equação antivida, que tira a liberdade das pessoas, fazendo elas serem escravos dele para sempre. E é o que o vilão faz na crise final, né, nessa saga dos quadrinhos, onde o Darkseid decide atacar a Terra com a equação antivida, tirando a liberdade de todos os seres humanos aqui da Terra, né, e transformando todos em fantoches do Darkseid, até mesmo os heróis. Nessa história, o Darkseid consegue concluir o seu plano maldoso, né, e destrói toda a Terra. Aí a gente vê, cara, que ele é o mais cruel possível quando ele tem a oportunidade, né. Em terceiro lugar, usou a manopla do infinito. E o crossover, cara, que aconteceu nos quadrinhos aí da Marvel e da DC Comics lá em 2003, o Darkseid acabou ficando em posse, né, da manopla do infinito que estava com todas as joias. Após colocar a manopla em sua mão, o Darkseid causa medo, até mesmo nos Vingadores, que naquele momento nunca tinham visto, né, o vilão Darkseid antes. O Gavião Arqueiro chega até mesmo a comparar o Darkseid com o Thanos, mas a diferença é que o Darkseid é muito mais insano e imprevisível, podendo até mesmo acabar com todos os universos de uma vez só. Mas no final os heróis tiveram um dia de sorte, cara, porque o Darkseid desistiu de usar a manopla, né? Na verdade, como a gente sabe, a manopla do infinito e as joias do infinito, né, só funcionam nos seus próprios universos. No universo, né? Quando ela é jogada para outro universo, outras realidades, nos quadrinhos elas não funcionam. Então, como era um universo novo desse crossover, a manopla não estava funcionando. Então o Darkseid fica puto com isso, fala que essa manopla é um lixo e joga ela fora. Em quarto lugar, o Darkseid criou um vírus mortal. E aqui agora, nerds, temos um dos feitos mais cruéis do Darkseid, que aconteceu na saga de quadrinhos, né, de Sirius. Essa história se passa em um universo alternativo, onde a Liga da Justiça confronta o Darkseid e acaba perdendo, cara. O vilão então rouba partes do corpo do ciborgue e combina com a equação antivida, despertando assim um novo vírus. Esse vírus transforma toda a humanidade aqui da Terra em zumbis, cara, incluindo os heróis e vilões. Agora, os que não foram infectados lutam para sobreviver,
E tudo rolou por causa do plano cruel do Darkseid. Ao final dessa saga, cara, pra você ter uma ideia de tão louco que o Darkseid é, nem ele mesmo sobreviveu. Mas o plano dele foi concluído e causou devastação e destruição por toda essa realidade. Em quinto lugar, engravidou uma Amazona. Bom, é isso mesmo, nerds. Nos quadrinhos, o Darkseid já engravidou uma Amazona para concluir seus planos cruéis. Ele queria fazer uma ponte entre duas realidades e para isso ele seduziu a Mirina, uma Amazona de outra realidade. O plano dele dá certo e ela fica grávida. A Mirina, cara, essa Amazona, ela dá à luz ao bebê do Darkseid no mesmo dia, inclusive, né, que a Mulher Maravilha nasce. Essa criança se chama Grail e é filha legítima do Darkseid, né? Inclusive, ela se parecia muito com ele. Grail, depois de um tempo, vai até a Terra através de um portal dimensional e ela rapidamente devasta toda a Liga da Justiça, quase matando todos os heróis ali, cara. Até que outra Amazona chegou para lutar contra ela, né? Mas então provou não ser páreo para Grail, e a Grail a derrota. E nessa realidade, cara, a Grail, né, filha do Darkseid, ela também consegue derrotar o Lanterna Verde, pegar o anel de poder dele e usar essa energia, esses poderes, para invocar o Anti-Monitor, cara. E aí no final a gente percebe que o plano do Darkseid deu muito certo. E a sua filha conseguiu acabar de vez com os heróis aqui dessa realidade. Em sexto lugar, manipulou os acontecimentos da história. Bom, não é surpresa pra ninguém, cara, que no mano a mano o Darkseid é forte o suficiente pra peitar os mais poderosos da liga, até mesmo toda a liga junto, né? Porém, ele também conta com uma inteligência e um nível de estratégia muito grande. Na história Lendas, cara, nos quadrinhos, o Darkseid tem um ótimo plano pra acabar com os heróis aqui da Terra. Ele faz com que as pessoas desacreditem de todos os super-heróis da Terra, fazendo assim o planeta Terra vulnerável a uma invasão posterior sua. Para ele conseguir fazer isso, ele envia um dos seus subordinados, né, que tem a habilidade de cativar as outras pessoas com a sua voz. E aí esse subordinado do Darkseid vai até o presidente dos Estados Unidos e diz que os heróis precisam acabar, pois eles são ameaças. Então, nerds, o plano dele funciona e os Estados Unidos, os soldados, todo mundo fica contra os heróis aqui da Terra. Então os heróis ficam brigando entre eles, brigando também contra a própria humanidade, os generais, os presidentes. E isso faz com que a Terra fique mais vulnerável, afinal ninguém tá unido, tá todo mundo separado, né? Então tá bem fácil pro Darkseid invadir aqui. Em sétimo lugar, matou o Zeus, cara, um dos antigos deuses. Zeus, como a gente sabe, é extremamente poderoso, já derrotou diversas ameaças no passado. Podemos até ver um pouco disso no filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Quando o Zeus e o Ares conseguem lá parar e fazer o Darkseid voltar para sua terra. O Zeus também é o pai do Hércules, cara, da DC Comics, e da Mulher Maravilha, que é uma das personagens mais poderosas de toda a DC. Só que nos quadrinhos, durante o confronto dos dois deuses, né? O novo deus, Darkseid, e o antigo deus, Zeus, o Darkseid consegue peitar, cara, na porrada os Zeus. E isso sem muita dificuldade, absorvendo toda a energia dos Zeus e mostrando quem é que manda, deixando o corpo de Zeus sem vida. Em oitavo lugar, ele existe em todas as realidades. O Darkseid não é uma pessoa comum, cara, ele é um deus. Portanto, ele existe em todas as realidades e universos alternativos da DC Comics. Quando você vê o Darkseid em alguma história dos quadrinhos, é sempre ele mesmo, não tem ninguém por trás dele não é nenhuma versão alternativa não. É ele mesmo nessa história diferente. Ele é tão essencial e super poderoso que até mesmo já derrotou o Anti-Monitor, né? O vilão que é capaz de apagar qualquer um da realidade sem nenhum problema. E o Darkseid também já peitou várias vezes o Superman, que é um dos heróis mais poderosos de todo o universo da DC. A verdade então, cara, é que o Darkseid é essencial para a existência do universo da DC, né? Além também de ser um dos maiores vilões da editora. Mas é isso, nerds. Gostaram desses feitos aí do Darkseid nos quadrinhos? Comenta aqui embaixo se tem algum outro feito dele cabuloso que eu posso trazer uma parte 2 para vocês. Se inscreve no canal que tem vídeo aqui todos os dias, cara. Falou, valeu, fui!